Olá, queridas, aqui é a pastora Vânia. Eu gostaria de estar refletindo com você nessa manhã sobre a vida de Ruth. No livro de Ruth, capítulo 1, nós temos a história que fala sobre Noemi e as suas duas noras, Orfa e Ruth. A Bíblia fala no capítulo 1 que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. E pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque. O nome da sua mulher era Noemi. E os nomes dos filhos eram Malom e Quilion, Efrateus, de Belém de Judá. Vieram aos campos de Moabe e ali eles ficaram. A Bíblia nos fala que Elimeleque ele morreu e ele era o marido de Noemi. E ficou com ela os seus 2 filhos, e as quais eles tomaram para si mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. E ficaram ali por quase 10 anos. E morreram também os filhos de Noemi. Malom morreu, Quilion morreu, e então ficou somente a Noemi e as suas 2 noras. Noemi, desamparada dos seus 2 filhos e sem o seu marido. Então ela se levantou com as suas noras, voltaram para os campos de Moabe, e porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando pão, porque elas estavam passando por um grande processo, uma grande dificuldade. Elas estavam sem os seus maridos, estavam passando por um processo muito difícil. E pelo que saiu do lugar aonde estavam, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, Noemi disse para suas noras: voltem para a casa da sua mãe, voltem para cada uma para o seu lar. O Senhor use convosco benevolência, o Senhor seja convosco de bondade, como vós usastes com os falecidos e comigo. Até aqui vocês estiveram comigo. Até aqui vocês foram uma bênção na minha vida. Mas agora eu vou voltar para Judá. E vocês podem agora voltar para a casa da mãe de vocês. Vocês não têm mais aliança comigo. Vocês não têm mais compromisso comigo. Então ela assim falou com as suas noras. Que o Senhor fosse bom com elas. O Senhor desse a elas descanso para cada uma delas, que perdeu o seu marido, e beijando elas para despedi-las, levantaram a voz, choraram muito e disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: minhas filhas, por que vão comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos? Para Noemi não havia mais propósito. Para Noemi não tinha mais aliança com elas, não tinha mais propósito, porque os filhos tinham morrido. Então ela dizia: voltem, minhas filhas, tornem, ide embora, porque eu já estou velha, não vou ter marido, não terei mais filhos para vocês. Ainda quando ela dissesse que tinha esperança ou que tivesse marido ou filhos. Então nós vemos nessa palavra que no verso 14 levantaram a voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sogra. Orfa se despediu. Orfa voltou para a sua família, voltou para a sua casa, voltou para o seu povo. Mas a Bíblia nos fala que Ruth
se apegou a ela. E pelo que disse, eis que voltou tua cunhada para o teu povo e para os deuses. Volta tu também, faça como a tua cunhada fez. Então Ruth olhou para Noemi e ela disse: não me insistas para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde tu fores eu irei, aonde quer que tu pousares, à noite eu ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e aonde quer que morreres, morrerei ali, serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Nós vemos aqui nesse livro de Ruth, que Ruth não somente estava ligada a Noemi por causa do casamento com o filho. Ruth havia sido tocada por Deus. Os aprendizados, os ensinamentos da cultura, do Deus poderoso, do exemplo também da vida de Noemi na casa, deixou com que Ruth aliançasse verdadeiramente com Deus. Ruth, ela disse para Noemi: não me peças que eu te deixes. Ruth poderia voltar atrás. Ruth poderia ir embora. Ruth poderia viver uma nova vida. Ela estava livre, seu marido tinha morrido. Mas Ruth, ela, no seu íntimo, ela estava aliançada com Deus. E aliançada com Deus, ela tinha que tomar uma decisão. Ela tinha que tomar uma decisão muito importante. Uma decisão que ia mudar o rumo, a direção da sua vida. Ia mudar os caminhos para deixar de ser os seus caminhos e serem os caminhos do Senhor. Noemi, certamente ela conduziu Ruth à fé. Certamente Noemi plantou no coração de Ruth o amor de Deus e que Ruth chegasse a uma conversão, a um propósito que Deus tinha na vida dela. Despertou na vida de Ruth uma fé inabalável. A Ruth, ela tinha uma fé em Deus e que levou ela a permanecer fiel no seu amor a Noemi. Ruth não permaneceu com Noemi só porque tinha pena que uma senhora idosa de idade agora ia encaminhar a andar sozinha. Ruth permaneceu com Noemi porque ela sabia que de Noemi vinha a fonte de Deus. Que perto, andando com Noemi, ela ia continuar desfrutando das coisas do amor de Deus. Embora elas tivessem tido uma perda grande na casa, não trouxe a Ruth um sentimento de desistência, de não querer mais, de desistir. Aguentar firme nunca foi fácil para ninguém. Aguentar firme nunca foi fácil para mim ou para você. Muitas vezes nós precisamos tomar uma posição, uma decisão. Muitas das vezes o lógico é permanecer, continuar. Um dia, em uma encruzilhada, teremos que tomar uma decisão. Teremos que tomar uma posição muito importante. Você precisa tomar uma decisão que seja difícil e que vai mudar o rumo da tua vida. O importante é a pergunta: o que Deus quer que eu deseje? Será que aquilo que eu estou desejando é o que Deus quer para mim? Será que aquilo que eu estou querendo voltar atrás é o que é isso que Deus deseja? Será que essa é a vontade de Deus para mim? Partir seria a melhor causa, mas a fidelidade é o mais importante. Quem sabe também voltar para a casa dos seus pais seria a melhor decisão, seria a melhor, a decisão mais oportuna no momento. Voltar a viver uma vida com a família, com os deuses. Só que Ruth não pausou a família. Ruth não pausou a vida que ela tinha antes. Ruth, ela colocou em prática a fidelidade e o amor a Deus. Precisamos nos perguntar se estamos fazendo da melhor forma. Porque muitas das vezes a melhor forma é a mais fácil.
quase sempre a natureza humana da mulher ou do homem vai fazer com que ele tome uma decisão, mas a natureza humana vai nos dizer a forma mais fácil de fazer. E a forma de Deus não será sempre a mais fácil. A forma de Deus será a mais difícil, mas porém a forma a qual Deus preparou para nós, para que possamos crer que realmente Ele é fiel nas nossas vidas. Tomar decisões fáceis é prático. Tomar a decisão difícil é crer que na caminhada haverá providência, haverá controle, haverá cuidado, haverá portas abertas, haverá sustento. Noemi ouviu falar que nos campos de Moabe havia pão. Noemi foi atrás do alimento, Noemi foi atrás do pão, do maná. Noemi foi atrás do seu povo, da sua vida. Mas Ruth poderia tomar a fácil decisão de voltar como órfã para sua mãe. Mas Ruth decidiu tomar uma decisão difícil de sair daquela cultura, de largar aquela cultura, de largar a prática dos deuses da sua terra, da sua família, e viver a vontade de um Deus eterno e um Deus poderoso. E Ruth, ela tomou uma posição de fé, porque ela disse: o que tu comer eu como, onde tu dormir eu durmo, aonde tu pousares eu pousarei, se tu caminhar 1 milha eu andarei contigo. Ruth tomou a decisão de confiar e viver na providência, na vontade de Deus para ela. A melhor decisão é manter a rota. A melhor decisão para a tua vida, para a nossa vida, é manter a rota e crer que no caminho Deus ele vai providenciar um milagre. Não desistimos, mas sim prossigamos. Prossigamos para o alvo, para a carreira que nos foi proposta. Que nesse dia de hoje, você que está ouvindo este áudio, você que está ouvindo esta palavra, você se permita a não tomar decisões que sejam práticas e fáceis para você, mas que você tome decisões que vão glorificar o nome de Deus e que você vai viver o propósito de Deus para a sua vida. Ruth não sabia, mas havia um propósito de Deus para a vida dela. E ela viveu esse propósito. E ela foi honrada por esse propósito. Então, eu creio nos propósitos de Deus. Eu creio nos caminhos que Deus tem para nós. E que Ele é poderoso para cumprir infinitamente mais daquilo que Ele nos prometeu. Importante que haja na nossa vida fidelidade. Que a fidelidade permaneça viva em nossos corações, para que se cumpra a vontade do Senhor. Muitas das vezes a fidelidade ela vai ter que ser usada com ousadia, porque agora é uma decisão ousada de uma moça seguir uma sogra e sem saber onde dormir, o que comer, como vai ser a sua vida, sem perguntar se haveria conforto, mas o Senhor preparou o melhor para ela. Então, minhas queridas, você receba essa palavra no teu coração e eu quero te dizer que Deus, Ele tem o melhor para a tua vida. Deus tem a provisão, Deus tem a providência. Deus quer romper no teu coração o medo de tomar decisões. Deus quer romper no teu coração o medo de se posicionar. Deus quer que você seja ousada, que você rompa uma mentalidade de vida que sempre retorna, que sempre desiste, mas que você tenha hoje uma posição, um posicionamento de avanço. Eu declaro sobre ti uma unção de avanço. Eu declaro sobre ti uma unção de ousadia. Como Ruth foi ousada, você será, em nome de Jesus. Que Deus